Milionário pediu à filha que escolhesse uma mãe entre socialites, mas ela caminhou até a empregada. Todos achavam que a pequena Beatriz escolheria a mais rica ou a mais elegante. Mas quando ela estendeu a mão para a empregada, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O silêncio que se abateu sobre o luxuoso salão da mansão Tavares foi absoluto. Os cristais de baccará nas mãos dos convidados pareceram congelar no ar. As conversas elegantes cessaram. E até mesmo o pianista contratado para a noite hesitou por um instante antes de continuar a tocar discretamente ao fundo. Ricardo Tavares, com seu terno italiano impecavelmente cortado, encarava sua filha de 7 anos como se ela tivesse acabado de falar em outra língua. Suas sobrancelhas escuras contraíram-se levemente, o único sinal visível de perturbação que permitia em público. "O que você disse, Beatriz?" ele perguntou, mantendo a voz baixa, perfeitamente controlada, apesar da comoção interior. Beatriz, com seu vestido branco de festa e a tiara de flores que ela mesma havia escolhido, sustentou o olhar do pai com a determinação própria das crianças que ainda não aprenderam a temer as convenções sociais. "Eu quero a Camila como minha mãe", repetiu, sua voz infantil ecoando com uma clareza perturbadora pelo salão. "Você disse que eu podia escolher, papai." Ricardo sentiu o peso dos olhares de seus convidados. Estavam todos ali, executivos de sua empresa, parceiros de negócios internacionais, velhos amigos da universidade e, claro, as 5 mulheres cuidadosamente selecionadas que ele havia apresentado a Beatriz nos últimos meses. Mulheres elegantes, educadas nas melhores instituições do mundo, refinadas como as obras de arte que decoravam suas paredes. Nenhuma delas era Camila Oliveira. "Querida", Ricardo tentou, abaixando-se até a altura da filha, consciente de cada par de olhos fixo neles. "Camila trabalha para nós, lembra? Ela é nossa empregada." Beatriz franziu o nariz, confusa com a explicação que, para ela, nada esclarecia. "Mas você perguntou quem eu mais gostava, de todas as moças que vêm aqui em casa. E eu gosto mais da Camila." De algum lugar no fundo do salão, uma risada contida escapou, rapidamente sufocada. Ricardo respirou fundo, mantendo o sorriso ensaiado, enquanto sua mente calculava rapidamente como minimizar o dano. Claramente, havia sido um erro incluir Beatriz naquela fase final de escolha. Pensara que seria um gesto bonito, quase cinematográfico. O pai viúvo consultando a filha sobre sua futura madrasta. Não imaginara que a resposta seria tão imprevista. "Senhor Tavares", a voz de Sabrina Dumont, herdeira de uma cadeia de hotéis de luxo e uma das candidatas, cortou o silêncio com elegância estudada. "Crianças são tão adoráveis em sua sinceridade, não são?" Ela se aproximou, seu vestido de alta costura deslizando suavemente pelo piso de mármore. Beatriz claramente está apegada à sua babá, o que é perfeitamente compreensível. "Camila não é minha babá", corrigiu Beatriz com a impaciência de quem explica algo óbvio. "Ela limpa a casa e faz comida, mas também me conta histórias antes de dormir e sabe fazer tranças melhores que a Sônia", acrescentou, referindo-se à sua babá oficial, que havia tirado folga naquela noite. "E ela não usa aquele perfume forte que faz meu nariz coçar." Ricardo observou o rosto de Sabrina endurecer por uma fração de segundo, tempo suficiente para notar que o perfume que Beatriz acabara de criticar era justamente o que a socialite usava, provavelmente importado de alguma exclusiva perfumaria francesa. "Suficiente, Beatriz", ele disse, tentando encerrar aquela situação constrangedora. "Por que não vai com Júlia até a cozinha para pegar um pouco daquele bolo de chocolate que você gosta?"
Júlia, a governanta-chefe, materializou-se prontamente ao lado de Beatriz, como se estivesse apenas esperando uma deixa para resgatar seu patrão daquela situação. Venha, senhorita Beatriz. Júlia estendeu a mão, que a menina aceitou relutantemente. Mas papai, você disse... Conversaremos sobre isso depois, querida. Ricardo interrompeu, mais firme desta vez. Enquanto Beatriz era conduzida para fora do salão, Ricardo se ergueu, recalibrando seu sorriso profissional. Teria muito a explicar, mas explicações eram parte de seu trabalho diário como CEO de uma das maiores incorporadoras do país. Lidava com crises muito maiores antes mesmo do café da manhã. Peço desculpas pelo interlúdio inesperado, disse aos convidados, com um leve toque de autodepreciação calculada. As crianças têm uma visão única do mundo, não é mesmo? As risadas educadas preencheram o salão, aliviando momentaneamente a tensão. Ricardo acenou para o barman, que imediatamente começou a circular, reabastecendo as taças. A orquestra aumentou levemente o volume e as conversas foram retomadas. Longe do salão principal, nos fundos da mansão de 1.500 metros quadrados, Camila Oliveira organizava metodicamente a despensa da cozinha. Não era uma de suas funções usuais. Normalmente, ela se ocupava da limpeza dos cômodos principais e do cuidado com as roupas. Mas a cozinheira estava sobrecarregada com o evento daquela noite, e Camila sempre fora do tipo que percebia onde poderia ajudar sem precisar ser solicitada. Aos 27 anos, Camila carregava em seu corpo esguio as marcas de uma vida de trabalho constante. Suas mãos, embora bem cuidadas, mostravam calosidades sutis. O cabelo negro, sempre preso em um coque discreto durante o trabalho, tinha alguns fios prematuramente brancos. Sob o uniforme cinza simples, mas bem cortado, exigência do Sr. Tavares, que insistia que todos os funcionários representassem adequadamente o padrão da casa. Seus ombros mantinham uma postura naturalmente ereta, fruto não de aulas de etiqueta, mas de anos carregando baldes d'água na infância. Estava reorganizando as latas de conserva importadas da Itália quando ouviu a porta da cozinha se abrir. Virou-se, esperando ver um dos funcionários contratados para o evento, mas deparou-se com Júlia, a governanta-chefe, segurando a mão de Beatriz. Ah, Camila, que bom que está aqui, disse Júlia com um sorriso tenso. A senhorita Beatriz quer um pouco de bolo de chocolate. Você poderia servir para ela, por favor? Preciso voltar para ajudar com os convidados. Antes que Camila pudesse responder, Júlia já havia saído, deixando-a sozinha com a filha do patrão. Oi, Mila, disse Beatriz, usando o apelido que só ela utilizava. Os olhos da menina brilhavam de uma forma que Camila conhecia bem, uma mistura de travessura e segredo. Oi, pequena, Camila sorriu, largando as latas e lavando as mãos rapidamente na pia. Então você quer bolo de chocolate, é? Achei que você já tinha comido sobremesa depois do jantar. Beatriz deu de ombros, subindo em um dos bancos altos da ilha da cozinha. Papai me mandou vir comer bolo porque eu falei que quero você como minha mãe. Camila congelou, a mão estendida em direção ao prato de bolo coberto sobre o balcão. Você... O quê? Beatriz balançou as perninhas, observando Camila com a tranquilidade de quem não compreende a magnitude do que acabou de dizer. Papai perguntou qual das moças bonitas que vem jantar aqui em casa eu mais gostava para ser minha nova mãe. E eu disse que quero você. Ela inclinou a cabeça, confusa com a expressão de Camila. Você não quer ser minha mãe? Um calor subiu pelo pescoço de Camila, enquanto uma mistura de emoções a invadia. Terror, constrangimento e algo mais complicado que não queria admitir. Por um instante, imaginou a cena no salão principal. Ricardo Tavares, o homem cujos sapatos custavam mais que seu salário de 6 meses, ouvindo sua filha anunciar que preferia a empregada doméstica às socialites cuidadosamente selecionadas. Beatriz, querida, Camila encontrou sua voz, tentando manter o tom leve. Isso não é algo que se possa escolher assim. Seu pai está...
procurando alguém especial para fazer parte da família de vocês. Eu apenas trabalho aqui. Mas você é especial, insistiu Beatriz, com a lógica implacável das crianças. Você não fica olhando o celular quando está comigo, e você sabe todas as vozes diferentes quando conta histórias. E não finge que gosta das minhas pinturas. Camila sentiu algo apertar em seu peito. Era verdade. Ela realmente prestava atenção quando Beatriz falava, realmente se esforçava para fazer vozes diferentes para cada personagem nas histórias que contava. Realmente admirava as pinturas abstratas que a menina produzia. Não porque fosse seu trabalho, mas porque era quem ela era. Obrigada, pequena. Ela conseguiu dizer, cortando um pedaço de bolo e colocando-o em um prato. Isso é muito gentil. Mas existem muitos tipos diferentes de especial, entende? Seu pai precisa de alguém que... Ela parou, sem saber como explicar a uma criança de 7 anos conceitos como classe social, dinheiro e status. Que seja rica como ele, completou Beatriz, pegando um pedaço de bolo com os dedos, ignorando o garfo que Camila havia colocado ao lado do prato. Camila quase engasgou. As crianças eram muito mais perceptivas do que os adultos gostavam de acreditar. Não é bem isso, tentou explicar. É mais sobre mundos diferentes. Seu pai e eu vivemos em mundos muito diferentes. Mas você está no mesmo mundo que eu, argumentou Beatriz com chocolate nos cantos da boca. Você está aqui. Antes que Camila pudesse elaborar uma resposta adequada, a porta da cozinha se abriu novamente. Desta vez, era o próprio Ricardo Tavares quem entrava, sua expressão ilegível. Beatriz, ele disse, o tom neutro. Vá com Júlia para se preparar para dormir, por favor. Já passou da sua hora. Beatriz olhou de seu pai para Camila, claramente relutante, mas algo na expressão de Ricardo a fez escorregar do banco sem protestar. Boa noite, papai. Boa noite, Mila. Boa noite, pequena. Respondeu Camila, sentindo-se inexplicavelmente vulnerável, enquanto observava Beatriz sair da cozinha. Quando a porta se fechou, o silêncio entre patrão e empregada tornou-se quase palpável. Pela primeira vez em 2 anos trabalhando naquela casa, Camila sentiu-se verdadeiramente visível para Ricardo Tavares. Não era uma sensação confortável. Senhor Tavares... Ela começou, determinada a tomar a iniciativa e esclarecer o mal-entendido. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu nunca encorajaria Beatriz a... Há quanto tempo você conta histórias para minha filha antes de dormir? A pergunta a pegou desprevenida. Não havia acusação em sua voz, apenas uma curiosidade genuína, como se estivesse tentando resolver um enigma. Alguns meses, senhor... Camila respondeu honestamente. Começou quando a senhorita Sônia teve que sair mais cedo por causa de uma emergência familiar. Beatriz pediu e... Ela hesitou. Eu gosto de histórias. Sempre contei para meus irmãos mais novos. Ricardo a estudou por um momento. Seus olhos azuis penetrantes sob as sobrancelhas escuras. Camila resistiu ao impulso de ajustar o uniforme ou tocar no coque, determinada a manter a dignidade, mesmo sentindo-se completamente exposta sob aquele olhar avaliativo. Minhas desculpas pelo constrangimento, disse ele finalmente. Beatriz tem uma imaginação muito ativa. Amanhã conversarei com ela para esclarecer melhor a situação. Camila assentiu, aliviada por ele parecer compreensivo, mas também sentindo uma pontada de algo que preferiu não nomear. Claro, senhor. Eu também posso conversar com ela, se o senhor achar apropriado. Não será necessário. O tom dele era definitivo. É melhor mantermos os limites claros daqui para frente. Ele se virou para sair, mas parou à porta como se lembrasse de algo. Os convidados começarão a se retirar em breve. Certifique-se de que os casacos estejam organizados no closet da entrada. Sim, senhor, respondeu Camila automaticamente. Quando a porta se fechou atrás dele, Camila soltou o ar que nem percebera estar segurando. Seus olhos caíram sobre o prato de bolo com as marcas dos dedinhos de Beatriz.
Mundos diferentes, pensou. Ele nem precisava dizer. Estava escrito em cada centímetro daquela mansão, em cada gesto e palavra trocados. Mundos tão diferentes que a ideia de uma travessia entre eles parecia absurda e impossível. E ainda assim, por um breve momento na mente de uma criança de 7 anos, a travessia não apenas parecera possível, mas óbvia, natural até. Camila balançou a cabeça, afastando o pensamento. Tinha trabalho a fazer, responsabilidades a cumprir, uma família dependendo dela a quilômetros dali. Não havia espaço para devaneios, muito menos devaneios que envolvessem Ricardo Tavares e sua vida de revista de luxo. Mais tarde, enquanto organizava casacos de pele e echarpes de cachemir no closet da entrada, ela podia ouvir as despedidas elegantes, os agradecimentos efusivos, os convites para outros eventos exclusivos. O mundo ao qual ela não pertencia e nunca pertenceria, separado do seu apenas por uma fina parede de gesso e tradição. Não havia como saber, enquanto dobrava cuidadosamente um chale de seda que alguém havia deixado cair, que as palavras inocentes de Beatriz haviam plantado uma pequena semente na mente de Ricardo Tavares. Uma semente que, contra todas as probabilidades, começaria a germinar naquela mesma noite. Ricardo não conseguia dormir. Após horas dando voltas na cama king size, ele finalmente se rendeu à insônia e dirigiu-se ao escritório no andar inferior da mansão. O relógio de parede marcava 3h17 da manhã quando ele se serviu de um dedo de uísque escocês envelhecido por 30 anos. Uma extravagância que havia se tornado rotina. Sentado em sua poltrona de couro italiano, contemplava a cidade através das janelas do piso ao teto. São Paulo à noite era um oceano de luzes, um testemunho do poder e da ambição humana, qualidades que ele entendia perfeitamente. O que não compreendia era sua própria filha. Eu quero a Camila como minha mãe. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente com uma persistência irritante. Durante o restante da festa, ele havia administrado o constrangimento com a habilidade diplomática aperfeiçoada em décadas de negociações de alto risco. Risos educados, piadas leves sobre a imprevisibilidade das crianças, atenção redobrada às 5 candidatas para compensar o desconforto. Funcionara, claro. Sempre funcionava. Ricardo Tavares sabia como controlar ambientes sociais, assim como sabia controlar conselhos administrativos e equipes executivas, mas não conseguia controlar os pensamentos de sua filha de 7 anos, nem os seus próprios, aparentemente. Porque em vez de estar concentrado nas qualidades de Sabrina Dumont, Luciana Mendes ou qualquer uma das outras mulheres sofisticadas que havia recebido em sua casa nas últimas semanas, sua mente vagava repetidamente para uma figura que nunca deveria ter entrado em seus cálculos. Camila Oliveira, a empregada. Ridículo, murmurou para si mesmo, tomando outro gole do uísque. Ele mal anotava no dia a dia. Era apenas mais uma funcionária entre os 12 que mantinha para o funcionamento da mansão. Uma presença em uniforme cinza que se movia discretamente pelos cômodos, garantindo que tudo estivesse impecável. Então, por que agora não conseguia parar de visualizá-la na cozinha, com aqueles olhos castanhos levemente arregalados quando ele entrara? Havia algo naquele olhar. Não o temor servil que detectava em alguns funcionários, nem a deferência calculada de outros. Era uma dignidade tranquila, uma presença de espírito que não se intimidava. Você está romantizando uma empregada doméstica por causa de uma frase tola de sua filha, disse a si mesmo, irritado com o rumo de seus pensamentos. Ricardo levantou-se abruptamente e caminhou até a mesa, onde seu laptop permanecia aberto. Talvez trabalhar o distraísse destas divagações absurdas. Havia uma proposta de fusão com uma construtora japonesa que precisava revisar antes. Seus dedos hesitaram sobre o teclado. Em vez disso, abriu o sistema de segurança da casa. A mansão possuía câmeras em praticamente todos os ambientes, monitoradas 24 horas por uma empresa terceirizada.
Como proprietário, Ricardo raramente acessava as imagens, confiando nos relatórios periódicos do chefe de segurança. Mas agora, por um impulso que não quis examinar muito de perto, ele procurou pelas gravações do quarto de Beatriz nas últimas semanas. Não demorou a encontrar o que inconscientemente procurava. Lá estava Camila, sentada na beirada da cama de Beatriz, a postura ereta mesmo naquele momento íntimo. Não havia som nas gravações, mas era evidente que ela contava uma história. Suas mãos moviam-se com expressividade, seu rosto iluminando-se com diferentes expressões, provocando risadas em Beatriz. Em uma das noites, sua filha parecia especialmente agitada. Camila sentou-se mais próxima, passando a mão suavemente pelos cabelos da menina. Não havia nada de extraordinário no gesto em si. Qualquer babá competente faria o mesmo, mas havia algo na expressão de Camila, uma suavidade misturada com preocupação genuína, que fez Ricardo sentir uma pontada no peito. Quando foi a última vez que ele mesmo havia sentado ao lado da filha até que ela dormisse? Quando havia contado histórias, feito vozes diferentes de personagens, ou simplesmente perguntado como havia sido seu dia, sem olhar simultaneamente para o celular ou pensar na próxima reunião? A resposta era perturbadora. Desde a morte de Patrícia 3 anos atrás, ele havia terceirizado não apenas a administração da casa, mas também grande parte da criação de sua única filha. Por mais que amasse Beatriz, e ele a amava profundamente, sua forma de demonstrar esse amor era através de eficiência e provisão, contratando os melhores profissionais, garantindo a melhor educação, proporcionando segurança e conforto inigualáveis. Era por isso, afinal, que havia iniciado todo este processo de selecionar uma nova esposa. Beatriz precisava de uma mãe, e ele, racionalmente, buscava a candidata ideal para completar sua família. Mas pela primeira vez, confrontado com as imagens silenciosas de Camila cuidando genuinamente de sua filha, Ricardo questionou se sua abordagem metódica não havia perdido algo essencial pelo caminho. Um som no corredor o arrancou desses pensamentos. Rapidamente, fechou o sistema de segurança e fingiu trabalhar no laptop. Segundos depois, sua porta abriu-se lentamente. "Papai?" A voz sonolenta de Beatriz veio da entrada. "Você está trabalhando de novo?" Ricardo girou a cadeira surpreso. "Beatriz, o que você está fazendo acordada? São quase 4 da manhã." A menina, em seu pijama de unicórnios, atravessou o escritório arrastando seu coelho de pelúcia pelo chão. "Tive um sonho ruim", ela explicou, esfregando os olhos. "Fui no seu quarto, mas você não estava lá." Ricardo sentiu outra pontada de culpa, estendeu os braços e Beatriz imediatamente subiu em seu colo, aninhando-se contra seu peito como fazia quando era menor. "Que tipo de sonho ruim?" perguntou, afagando os cabelos da filha. "Que você mandava a Mila embora e eu ficava sozinha." Ricardo ficou imóvel por um instante. Era incrível como a mente de sua filha parecia sintonizada exatamente com seus pensamentos mais perturbadores. "Foi só um sonho, querida", garantiu. "Ninguém vai ficar sozinho. Promete que não vai mandar a Mila embora?" A pergunta era inocente, mas carregada de complexidade para Ricardo. Ele ponderou cuidadosamente sua resposta. "Camila trabalha para nós, Beatriz. Ela fica enquanto fizer um bom trabalho, como todos os funcionários." Beatriz afastou-se um pouco para olhá-lo. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe, subitamente muito sérios. "Você ficou bravo porque eu falei que quero ela de mãe?" Ricardo suspirou. Era uma conversa que precisavam ter, mas não esperava tê-la no meio da madrugada. "Não fiquei bravo, querida. Só surpreso. Você entende que Camila trabalha na nossa casa, certo? Ela não é parte da família. Por que não?" A pergunta tão simples o pegou desprevenido. "Porque..." Ricardo hesitou, buscando palavras que uma criança pudesse entender. "Existem diferentes tipos de relacionamentos, filha. Pessoas que trabalham para nós são funcionários. Família é diferente. Mas a Mila cuida de mim melhor que a tia Vivian, e ela é da família.
argumentou Beatriz, referindo-se à irmã de Ricardo, que raramente visitava a sobrinha. Ricardo respirou fundo, reconhecendo a armadilha lógica em que estava entrando. É complicado, Beatriz. Quando for mais velha, vai entender melhor. A resposta claramente não satisfez Beatriz, mas ela estava cansada demais para insistir. Bocejou e acomodou-se novamente contra o peito do pai. Posso dormir com você hoje? Claro, princesa, Ricardo respondeu, aliviado pela mudança de assunto. Vamos. Carregando a filha, ele desligou o laptop e as luzes do escritório. Enquanto subia as escadas rumo ao quarto principal, sentia o peso leve de Beatriz, já adormecida novamente em seus braços. Tão pequena, tão confiante de que seu pai resolvia todos os problemas. Se ela soubesse como ele se sentia perdido às vezes. No quarto, deitou Beatriz cuidadosamente em sua cama e acomodou-se ao lado dela. O contraste entre o caos de seus pensamentos e a respiração tranquila da filha era gritante. Em algum momento, contudo, o cansaço venceu e Ricardo finalmente adormeceu. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, Ricardo acordou sozinho. Por um momento, pensou ter sonhado o encontro noturno com Beatriz, mas o coelho de pelúcia deixado na cama confirmava a realidade do episódio. Seguiu sua rotina matinal com precisão militar. 30 minutos de esteira, banho, café da manhã leve, enquanto verificava as principais notícias econômicas. Às 7h30, impecavelmente vestido em um terno cinza chumbo, ele desceu para encontrar Beatriz, já à mesa da sala de jantar, comendo cereais enquanto folheava um livro ilustrado. Bom dia, princesa, cumprimentou, depositando um beijo no topo de sua cabeça. Bom dia, papai. Ela respondeu sem erguer os olhos do livro. Você vai na minha apresentação de balé hoje? Ricardo congelou com a xícara de café a meio caminho da boca. A apresentação de balé, completamente esquecida em meio aos preparativos para o jantar da noite anterior. É hoje? Beatriz finalmente olhou para ele, a decepção já visível em seu rosto. Você esqueceu? Não era uma pergunta? Não, claro que não. Mentiu, consultando rapidamente sua agenda mental. Tinha uma reunião crucial com investidores às 4, justamente no horário da apresentação. Só estou confirmando. Que horas mesmo? 4 horas, disse Beatriz, o tom já resignado de quem conhecia o desfecho da conversa. Ricardo hesitou. Aquela reunião representava potencialmente milhões para a empresa. Adiar não era uma opção. Mas o olhar de Beatriz, tentando esconder a decepção enquanto voltava a atenção para o livro, acertou-o como um soco no estômago. Estarei lá, ele se ouviu dizendo. Beatriz ergueu os olhos novamente, a surpresa evidente. Promete? Prometo. Ricardo assentiu, já mentalmente reorganizando seu dia. Agora termine seu café. Sônia já está esperando para levá-la à escola. Enquanto Beatriz corria para escovar os dentes, Ricardo fez uma ligação rápida para sua assistente, instruindo-a a reagendar a reunião para mais tarde. Haveria consequências, claro. Os japoneses não gostavam de mudanças de última hora. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo priorizou algo acima dos negócios. Foi quando percebeu Camila entrando discretamente na sala, carregando uma pilha de toalhas limpas. Ela o notou e assentiu respeitosamente. Bom dia, senhor Tavares. Bom dia, Camila. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Normalmente, este seria o momento em que Ricardo simplesmente a ignoraria, voltando sua atenção para o celular ou para o jornal. Mas algo o impedia. Beatriz mencionou que tem uma apresentação de balé hoje, ele disse, surpreendendo a si mesmo e visivelmente a ela também. Sim, senhor, Camila respondeu, claramente confusa com o súbito interesse em conversar. Às 4 horas. Ela está muito animada. Você sabia? A pergunta saiu mais acusatória do que pretendia. Camila ajustou as toalhas em seus braços, um leve rubor subindo por seu pescoço. Ela vem falando disso há semanas, senhor, e ensaiando pela casa. Houve uma pequena pausa antes que acrescentasse com cuidado. Fiz algumas flores de papel para entregar a ela depois da apresentação.
Espero que não se importe. Ricardo a observou atentamente. Não havia pretensão em suas palavras, nenhuma tentativa de fazê-lo sentir-se culpado ou de marcar pontos. Era simplesmente uma pessoa que notava detalhes importantes sobre Beatriz. Detalhes que ele, o próprio pai, deixara passar. Não me importo, ele disse finalmente. É gentil da sua parte. Camila pareceu momentaneamente sem palavras, claramente surpresa com o quase elogio. Obrigada, senhor. Com licença, preciso guardar estas toalhas. Enquanto ela se afastava, Ricardo permaneceu imóvel, sua xícara de café esfriando, esquecida em sua mão. Havia algo na presença de Camila que o desconcertava, e não era apenas o constrangimento do episódio da noite anterior. Era o fato de que, pela primeira vez, ele realmente a via. Não como um uniforme cinza movendo-se eficientemente pelos cantos de sua casa, mas como uma pessoa. Uma pessoa que conhecia sua filha melhor do que ele. E, surpreendentemente, isso não o irritava. Ao contrário, despertava uma curiosidade que não sentia há muito tempo. Quem era, afinal, Camila Oliveira? O auditório da Escola São Bento, um dos colégios mais exclusivos de São Paulo, estava repleto de pais e parentes aguardando a apresentação de balé das turmas iniciantes. Mães elegantes, com bolsas de grife, e pais consultando disfarçadamente seus smartphones, preenchiam as fileiras de cadeiras almofadadas. Ricardo chegou com apenas 10 minutos de antecedência, depois de uma conferência telefônica que se estendera mais do que o planejado. Mesmo assim, fora reservado para ele um lugar na primeira fileira, privilégio concedido automaticamente ao homem que havia doado o novo laboratório de ciências do colégio no ano anterior. Sentou-se, ainda ajustando a gravata levemente afrouxada após a correria para chegar a tempo. Foi quando notou, algumas fileiras atrás, um rosto familiar. Camila Oliveira. Sem seu uniforme cinza, ela usava um vestido simples, azul marinho, e tinha os cabelos negros soltos pelos ombros. Uma visão tão diferente de sua aparência habitual que ele precisou de alguns segundos para ter certeza que era realmente ela. Em suas mãos, um pequeno buquê artesanal de flores de papel colorido, cuidadosamente amarradas com uma fita. O mais surpreendente, porém, era que ela não estava sozinha. Ao seu lado estava uma senhora de cabelos grisalhos, visivelmente humilde em seu conjunto bem passado, mas de tecido barato, que conversava animadamente com Camila. A mãe dela, presumiu Ricardo, notando a semelhança nos traços e no sorriso. Camila aparentemente sentiu seu olhar, pois ergueu os olhos e o viu. Imediatamente, seu semblante mudou. O sorriso descontraído dando lugar a uma expressão mais contida, quase profissional. Ela assentiu respeitosamente em sua direção, um reconhecimento discreto de sua presença. Ricardo retribuiu o gesto e voltou-se para a frente, estranhamente incomodado. Havia algo perturbador em ver Camila fora do contexto da mansão, como se dois mundos separados estivessem colidindo inesperadamente. As luzes diminuíram e a cortina se abriu. 20 meninas entre 6 e 8 anos entraram timidamente no palco, vestidas como pequenas bailarinas em tutus cor-de-rosa. Beatriz estava no meio, sua expressão concentrada enquanto se posicionava. Quando a música começou, uma versão simplificada de O Lago dos Cisnes, as pequenas bailarinas iniciaram sua coreografia, algumas com mais desenvoltura que outras. Beatriz olhava constantemente para os pés, esforçando-se para lembrar os passos. Em certo momento, quando as meninas deveriam girar em sincronia, ela se atrapalhou e quase perdeu o equilíbrio. Ricardo viu o pânico momentâneo cruzar seu rosto, enquanto ela procurava desesperadamente se reorientar. Instintivamente, ele se inclinou para a frente, como se pudesse ajudá-la à distância. Foi quando ouviu uma voz suave, mas perfeitamente audível, no silêncio reverente do auditório. Você consegue, pequena. Respira e continua. Era Camila.
Beatriz virou-se ligeiramente na direção da voz e, ao localizar Camila na plateia, seu rosto se iluminou. Recuperou-se rapidamente, voltando à coreografia com renovada confiança. Ao final da apresentação, quando todas as meninas fizeram sua reverência, Beatriz procurou não apenas o pai na primeira fila, mas também Camila, algumas fileiras atrás, presenteando ambos com seu mais radiante sorriso. Os aplausos encheram o auditório. Ricardo aplaudia mecanicamente, sua mente processando o que acabara de testemunhar. O vínculo entre sua filha e Camila era ainda mais profundo do que imaginara. Não era apenas uma criança apegada à funcionária que lhe dava atenção. Era uma conexão genuína, um apoio emocional que claramente fazia diferença para Beatriz. Quando as luzes se acenderam, os pais começaram a se dirigir ao saguão onde as crianças se reuniriam após trocarem de roupa. Ricardo levantou-se ajustando o paletó e surpreendeu-se ao ver Camila e a senhora mais velha já caminhando em direção à saída. Sem pensar muito, ele acelerou o passo para alcançá-las. "Camila!" chamou, sua voz mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos de outros pais. Ela parou, visivelmente surpresa, e virou-se. A senhora ao seu lado observava Ricardo com evidente curiosidade. "Senhor Tavares", Camila cumprimentou, seu tom profissional contrastando com a situação informal. "Espero que tenha gostado da apresentação." "Sim, foi encantadora." Ele hesitou, percebendo que não havia realmente planejado o que dizer após chamá-la. "Eu notei, quer dizer, ouvi você encorajar Beatriz quando ela se atrapalhou." Um leve rubor coloriu as faces de Camila. "Peço desculpas se foi inapropriado. Foi um impulso." Não. Ricardo apressou-se em esclarecer. "Funcionou." Ela se recuperou imediatamente depois de ouvir sua voz. Houve um momento de silêncio, levemente desconfortável, antes que a senhora mais velha pigarreasse discretamente ao lado de Camila. "Ah, desculpe", Camila disse rapidamente. "Senhor Tavares, esta é minha mãe, Dona Zulmira." "Mamãe, este é o senhor Ricardo Tavares, pai da Beatriz." "Muito prazer, seu Ricardo", disse Dona Zulmira, estendendo a mão com uma naturalidade que pegou Ricardo de surpresa. "A Mila fala muito da sua filha, uma menina muito especial pelo que conta." Ricardo apertou a mão oferecida, notando os calos e a pele áspera de quem trabalhou a vida toda. "O prazer é meu, senhora Oliveira. E sim, Beatriz é especial." Ele olhou para Camila. "Não sabia que sua mãe viria à apresentação." "É minha folga quinzenal, senhor", explicou Camila. "Como coincidiu com a apresentação da senhorita Beatriz, convidei minha mãe para vir comigo. Espero que não se importe." Havia uma tensão sutil em sua voz, como se ela estivesse genuinamente preocupada que ele pudesse desaprovar sua presença ali. A ideia o incomodou. "Por que me importaria?" Ricardo perguntou, honestamente confuso. "Beatriz ficará feliz em vê-la aqui." O alívio no rosto de Camila foi momentâneo, mas perceptível. "Obrigada, senhor." Um grupo de meninas em uniforme escolar saiu de uma porta lateral e os pais começaram a se movimentar naquela direção, ansiosos para encontrar suas filhas. Ricardo aproveitou o movimento para se despedir com um aceno educado e se dirigiu para onde, presumivelmente, Beatriz apareceria. Enquanto esperava, não pôde deixar de observar Camila e sua mãe à distância. Havia uma intimidade calorosa entre elas, tão diferente da formalidade que Camila exibia na mansão. Dona Zulmira dizia algo, gesticulando animadamente, e Camila ria. Um riso aberto que ele nunca vira antes. Por um momento, Ricardo sentiu uma estranha pontada de... o quê? Inveja? A ideia era absurda. Era... O que um homem em sua posição poderia invejar em uma empregada doméstica e sua mãe de classe baixa? E ainda assim, havia algo na espontaneidade daquela interação, na genuína alegria compartilhada que parecia estranhamente ausente em sua própria vida meticulosamente organizada. "Papai!" A voz de Beatriz o arrancou de seus pensamentos. Ela corria em sua direção, ainda com resquícios de maquiagem cênica e o cabelo preso no coque apertado de bailarina.
Você veio mesmo, exclamou, jogando-se em seus braços. Ricardo a ergueu do chão, girando-a uma vez antes de colocá-la novamente de pé. Eu prometi, não foi? Disse, sorrindo para a filha. Você esteve incrível lá em cima. Mesmo quando eu errei? Beatriz perguntou, seu rosto repentinamente sério. Especialmente quando você errou e depois se recuperou como uma verdadeira profissional. Ricardo afirmou, sincero. Estou muito orgulhoso. O sorriso de Beatriz voltou radiante antes de sua atenção ser capturada por algo além dele. Mila! Ela exclamou, já correndo na direção de Camila e sua mãe. Você veio! Ricardo observou sua filha abraçar efusivamente Camila, que se abaixou para entregar o pequeno buquê de flores de papel. Beatriz recebeu o presente com o mesmo encanto que demonstraria por um buquê de orquídeas raras, abraçando-o contra o peito como um tesouro. Você fez para mim? São lindas, Beatriz exclamou, examinando cada flor detalhadamente. Fiz sim, pequena, respondeu Camila, ajeitando uma mecha de cabelo que escapara do coque de Beatriz. E essa aqui é minha mãe, Dona Zulmira, que me ajudou a fazer algumas delas. Oi, Dona Zulmira. Beatriz cumprimentou, estendendo a mão com a formalidade que aprendera nas aulas de etiqueta. Muito prazer em conhecê-la. A senhora sorriu, encantada com os modos da menina, e apertou a mãozinha estendida. O prazer é todo meu, querida. A Mila me conta tantas histórias sobre você que sinto como se já nos conhecêssemos. Verdade? Os olhos de Beatriz brilharam. Que histórias? Há muitas, respondeu Dona Zulmira. Sobre como você é inteligente, como desenha bem, como ajuda a dar comida para os passarinhos no jardim. Ricardo aproximou-se lentamente do trio, sentindo-se estranhamente como um intruso, o que era ridículo, considerando que era o pai de Beatriz e o patrão de Camila. Mas havia uma naturalidade na interação entre sua filha e as duas mulheres que fazia seu relacionamento com Beatriz parecer quase formal em comparação. Papai, Beatriz virou-se ao notá-lo, puxando-o pela mão. Olha as flores que a Mila fez para mim. Não são as mais bonitas que você já viu? Ricardo examinou o buquê de papel. Era, de fato, um trabalho meticuloso. Cada flor cuidadosamente dobrada e colorida, montada com uma atenção aos detalhes que denotava horas de trabalho paciente. São muito bonitas, sim, concordou genuinamente impressionado. Deve ter dado muito trabalho. Não foi trabalho, Sr. Tavares, respondeu Camila, com uma suavidade na voz que o surpreendeu. Foi um prazer. Seus olhares se encontraram por um momento e Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação de que alguma barreira invisível estava se dissolvendo entre eles. Não era mais apenas o patrão observando a empregada, ou o milionário avaliando alguém de classe inferior. Era algo mais simples e, paradoxalmente, mais complexo. Duas pessoas reconhecendo a humanidade uma da outra. O momento foi interrompido por Beatriz, que puxava entusiasticamente a mão do pai. Podemos levar a Mila e a Dona Zulmira para tomar sorvete? Por favor, papai, para comemorar. A pergunta pegou Ricardo completamente desprevenido. Viu o constrangimento imediato no rosto de Camila. Beatriz, não seja inconveniente, Camila disse gentilmente. O seu pai tem compromissos e eu e minha mãe também temos planos para aproveitar meu dia de folga. Que planos? Perguntou Beatriz, com a curiosidade direta das crianças. Vamos visitar minha irmã e meus sobrinhos, respondeu Camila. Eles moram do outro lado da cidade. A decepção de Beatriz era evidente. Então, seu rosto se iluminou com uma nova ideia. Podemos ir junto? Quero conhecer seus sobrinhos. Beatriz, interveio Ricardo, finalmente recuperando a voz. Não podemos nos convidar para os compromissos pessoais de Camila. Ele se virou para a empregada e sua mãe. Peço desculpas pelo entusiasmo dela. Não há necessidade de desculpas, senhor, respondeu Dona Zulmira com um sorriso caloroso. É um elogio que uma criança queira nossa companhia. Mostra que criamos uma boa impressão.
Havia uma sabedoria simples nas palavras da senhora que deixou Ricardo momentaneamente sem resposta. Mesmo assim, ele finalmente disse: "Não queremos atrapalhar seu dia de folga, Camila." "Não atrapalharia, senhor," ela respondeu automaticamente, antes de parecer perceber a implicação de suas palavras. Um leve rubor coloriu suas faces. "Quero dizer, a senhorita Beatriz seria bem-vinda, claro, mas entendo que o senhor tem outros planos." Ricardo percebeu que, na verdade, não tinha outros planos. Havia cancelado todas as reuniões da tarde para a apresentação de Beatriz, e sua agenda estava surpreendentemente vazia para o restante do dia. A ideia de voltar para a mansão silenciosa ou para o escritório vazio, de repente parecia estranhamente desoladora. "Na verdade," ele começou, mal acreditando nas palavras que estava prestes a dizer, "se não for um incômodo, talvez pudéssemos tomar aquele sorvete antes de vocês irem visitar sua família, para comemorar a apresentação de Beatriz. Se vocês tiverem tempo, é claro." O espanto no rosto de Camila foi quase cômico. Mesmo Dona Zulmira pareceu momentaneamente sem palavras, seus olhos perspicazes avaliando Ricardo com renovado interesse. "Seria ótimo!" exclamou Beatriz, pulando de alegria antes que qualquer adulto pudesse responder. Camila olhou para a mãe, como se buscasse orientação. Dona Zulmira deu um pequeno sorriso e um aceno quase imperceptível. "Se o senhor tem certeza que não seria um inconveniente?" Camila começou, seu tom cuidadosamente neutro. "De forma alguma," garantiu Ricardo, surpreendendo-se com a própria espontaneidade. "Há uma sorveteria excelente a 2 quadras daqui. Podemos ir caminhando, se preferirem." E assim, contra todas as probabilidades, Ricardo Tavares, o homem que jantava regularmente com presidentes de empresas multinacionais e primeiros ministros, encontrou-se caminhando por uma calçada de São Paulo ao lado de sua empregada doméstica e da mãe dela, enquanto sua filha saltitava à frente, segurando orgulhosamente seu buquê de flores de papel. A sorveteria Dolce Neve era um daqueles estabelecimentos que Ricardo normalmente jamais frequentaria. Pequena, com mesas simples e uma decoração que mesclava elementos vintage com cores vibrantes, parecia saída de uma outra São Paulo, uma que ele via apenas pela janela de seu carro blindado. No entanto, o lugar estava impecavelmente limpo e, para sua surpresa, lotado. Famílias, adolescentes, casais de idosos, uma amostra democrática da classe média paulistana que raramente cruzava seu caminho. "É sempre assim cheio," explicou Camila, notando seu olhar avaliativo. "É a melhor sorveteria do bairro. Os sabores são todos naturais, feitos diariamente. A gente vem aqui toda vez que a Mila tem folga," acrescentou Dona Zulmira com um entusiasmo juvenil que contrastava com seus cabelos grisalhos. "O pistache deles é uma bênção de Deus." Ricardo assentiu, desconfortavelmente consciente de que estava completamente fora de seu elemento. Seu terno Armani e sapatos italianos destacavam-se como um farol em meio ao ambiente descontraído. Algumas pessoas o olhavam discretamente, provavelmente se perguntando se era alguma celebridade ou político. Uma garçonete de aproximadamente 20 anos, com um avental colorido e um piercing no nariz, aproximou-se animadamente. "Mila, quanto tempo!" cumprimentou abraçando Camila como uma velha amiga. "E trouxe a Dona Zulmira também." "Oi, Jéssica." Camila sorriu, retribuindo o abraço. "Sim, estamos aproveitando minha folga." Ela hesitou antes de adicionar. "Estes são o senhor Ricardo e a Beatriz." A jovem olhou para Ricardo e Beatriz, seu sorriso vacilando por um momento ao registrar o óbvio contraste social, mas a profissionalidade logo se recompôs. "Bem-vindos a Dolce Neve," ela declarou, conduzindo-os a uma mesa no canto. "Primeira vez aqui?" "Sim," respondeu Ricardo, surpreendendo-se com o próprio sorriso educado. "Camila e Dona Zulmira recomendaram." "Então estão em ótimas mãos." A garçonete piscou para Camila. "O cardápio está na mesa, mas posso recomendar os clássicos: chocolate belga,
pistache siciliano e nosso creme com calda de jabuticaba que acabou de ganhar um prêmio local. Beatriz sentou-se ao lado de Camila, já folheando entusiasticamente o cardápio ilustrado. Ricardo observou como sua filha parecia completamente à vontade, tão diferente de quando frequentavam os restaurantes sofisticados que ele preferia, onde ela permanecia tensa, constantemente lembrando-se das aulas de etiqueta. "O que você recomenda, Mila?" Beatriz perguntou, usando naturalmente o apelido que Ricardo raramente ouvia. "Bem, para bailarinas que acabaram de fazer sua grande estreia," Camila respondeu com seriedade fingida. "Só pode ser o sundae completo da Vitória." Beatriz arregalou os olhos, com cobertura extra de chocolate e granulado colorido, confirmou Camila solene. "Ocasiões especiais pedem medidas especiais." Ricardo observava a interação, notando como Camila se transformava na presença de Beatriz e de sua mãe. A postura rígida e o tom formal davam lugar a uma naturalidade calorosa, a um brilho nos olhos que ele jamais havia notado na mansão. Era como se ela fosse duas pessoas diferentes. A funcionária eficiente e discreta e esta mulher vibrante e afetuosa que sua filha claramente adorava. "E o senhor, seu Ricardo?" perguntou Dona Zulmira, arrancando-o de seus pensamentos. "Já escolheu?" Ele não havia sequer olhado o cardápio, perdido que estava em suas observações. "O que a senhora recomenda?" "O pistache, sem dúvida," respondeu prontamente. "E peça em casquinha, não em taça. O segredo está na combinação com a casquinha crocante feita na hora." Havia algo tão maternal na forma como Dona Zulmira falava que Ricardo se viu concordando, ainda que normalmente jamais pedisse sorvete em casquinha. Muito menos de pistache, um sabor que não experimentava desde a infância. A garçonete anotou os pedidos e afastou-se, deixando-os em um silêncio momentaneamente desconfortável. Apesar da naturalidade com que haviam chegado ali, a realidade de suas posições sociais pairava sobre a mesa como uma nuvem invisível. Então, Ricardo tentou, dirigindo-se a Dona Zulmira. "Camila mencionou que vocês vão visitar sua filha hoje?" "Sim, minha caçula, Joana," respondeu a senhora, seus olhos iluminando-se ao falar da família. "Ela tem 3 filhos, todos pequenos ainda. O mais novo com 2 anos, uma pestinha." Ela riu afetuosamente. "Raramente consigo ver todos juntos, já que dependo da Mila para me trazer de Itaquera até aqui. A passagem de ônibus está cada vez mais cara, sabe como é." Ricardo assentiu, embora não fizesse ideia de quanto custava uma passagem de ônibus. A menção ao bairro de Itaquera, na periferia leste da cidade, ampliou ainda mais a percepção da distância social que os separava. Sua mansão nos Jardins e a realidade de Dona Zulmira em Itaquera eram praticamente mundos diferentes, separados por muito mais que os 20 e poucos quilômetros geográficos. "A Mila é meu anjo," continuou Dona Zulmira, olhando com orgulho evidente para a filha, que agora mostrava algo no cardápio para Beatriz. Desde menina, sempre responsável, foi a primeira da família a terminar o ensino médio, sabia? E depois ainda fez faculdade, trabalhando o dia todo e estudando à noite. Nem sei como aguentava. "Mamãe", murmurou Camila, visivelmente desconfortável com os elogios, especialmente na frente de seu patrão. "Deixa eu me orgulhar um pouco, filha", retrucou Dona Zulmira, sem se abalar. "Seu Ricardo precisa saber a joia que tem trabalhando na casa dele." Ricardo observou o rubor subindo pelo pescoço de Camila, notando pela primeira vez como suas feições se suavizavam quando estava constrangida. Havia uma beleza natural nela que o uniforme cinza e o cabelo sempre preso não conseguiam disfarçar completamente. "Faculdade de quê?" Ele se pegou perguntando, percebendo que, apesar de empregar Camila há quase 2 anos, sabia pouquíssimo sobre ela, além do que constava em seu currículo básico. "Pedagogia", respondeu Camila, recuperando parcialmente a compostura. "Na Universidade Paulista, no período noturno." Mila queria ser professora,
interveio Beatriz, surpreendendo a todos. Ela me contou quando perguntei por que ela sabia tantas histórias legais. Ricardo olhou para sua filha, depois para Camila, sentindo-se estranhamente traído. Não pelo fato de Camila ter compartilhado informações pessoais com Beatriz, mas porque sua própria filha conhecia detalhes sobre alguém que convivia diariamente com eles que ele mesmo desconhecia. Por que não seguiu a carreira? Perguntou diretamente a Camila. Um silêncio tenso se estabeleceu. Camila ajeitou o guardanapo no colo, ganhando tempo. A crise econômica. Ela finalmente respondeu sem dramatismo. Quando me formei, em 2019, as escolas particulares estavam demitindo, não contratando, e o concurso para a rede pública havia sido suspenso por tempo indeterminado. Ela deu de ombros em um gesto que tentava minimizar a gravidade da situação. Precisava ajudar em casa, então aceitei o que apareceu. E graças a Deus apareceu seu emprego, seu Ricardo, acrescentou Dona Zulmira com sinceridade. A Mila consegue mandar dinheiro todo mês para meus remédios da pressão e para ajudar o Paulinho, meu filho mais novo, que está fazendo técnico em enfermagem. A chegada dos sorvetes interrompeu a conversa para alívio visível de Camila. O sundae monumental de Beatriz arrancou exclamações de admiração, enquanto Ricardo observava sua própria casquinha de pistache com uma estranha mistura de nostalgia e desconforto. Não conseguia lembrar a última vez que havia comido algo tão ordinário. Beatriz atacou seu sundae com entusiasmo infantil, logo exibindo um bigode de chantilly que fez Camila rir e limpar gentilmente com um guardanapo. Dona Zulmira saboreava seu sorvete com o prazer tranquilo de quem aprecia um luxo raro. E Ricardo, após um momento de hesitação, provou o pistache. Era extraordinário. Rico, cremoso, com pedaços reais de pistache e uma intensidade de sabor que os sorvetes gourmet dos restaurantes estrelados que frequentava não conseguiam replicar. Por um momento, ele foi transportado para sua infância, antes das escolas na Suíça e das responsabilidades esmagadoras da empresa familiar, quando um simples sorvete ainda podia ser uma experiência de alegria pura. É bom, não é? Perguntou Dona Zulmira, observando sua expressão com o olhar perspicaz de quem já viveu o suficiente para ler as pessoas. Surpreendentemente bom, admitiu Ricardo. As melhores coisas da vida geralmente estão nos lugares mais simples, filosofou a senhora, com a sabedoria despretensiosa que só a idade traz. A gente só precisa estar disposto a procurar. Havia algo no olhar que ela lançou entre ele e Camila que fez Ricardo sentir-se exposto, como se ela pudesse ver além das camadas cuidadosamente construídas de sua persona pública. A conversa fluiu mais facilmente após isso, principalmente conduzida pelo entusiasmo de Beatriz, que insistia em contar a Dona Zulmira todos os detalhes de suas aulas de balé, e pela habilidade natural da senhora em fazer perguntas e manter o diálogo. Ricardo contribuía ocasionalmente, mas estava mais absorto em observar. A interação calorosa entre mãe e filha, o carinho óbvio de ambas por Beatriz, a facilidade com que sua filha se inseria naquela dinâmica familiar. Foi Camila quem finalmente consultou o relógio e mencionou que precisavam partir para não chegar muito tarde na casa da irmã. Beatriz imediatamente protestou. Mas a gente mal conversou e eu quero conhecer seus sobrinhos. Outra vez, pequena, prometeu Camila, ajudando-a a limpar os últimos vestígios de chocolate do rosto. Hoje eles estão esperando a tia Mila e a vovó Zulmira. Ricardo observou a expressão desapontada de sua filha, sentindo uma estranha relutância em encerrar aquele momento fora do comum. Quando a conta chegou, ele insistiu em pagar, ignorando os protestos educados de Dona Zulmira. Foi um prazer conhecê-la, disse Ricardo à senhora, ao se despedirem na calçada em frente à sorveteria. E surpreendeu-se ao perceber que falava sinceramente. O prazer foi todo meu, seu Ricardo, respondeu Dona Zulmira, apertando sua mão com firmeza surpreendente. E obrigada por cuidar tão bem da minha filha.
Ela se inclinou um pouco mais perto, abaixando a voz. Ela trabalha demais, sabe? Às vezes esqueço que também é jovem e merece viver um pouco. Antes que Ricardo pudesse processar completamente o que aquele comentário poderia significar, Beatriz já estava abraçando Camila em uma despedida efusiva. Tchau, Mila. Obrigada pelas flores. São as mais lindas do mundo. De nada, pequena, respondeu Camila, ajustando a tiara que começava a escorregar dos cabelos da menina. Continue praticando seus passos de balé, sim? Na próxima apresentação, você vai arrasar ainda mais. Quando finalmente se separaram, Ricardo e Beatriz de um lado da calçada, Camila e Dona Zulmira do outro, houve um momento de estranheza. Como se despedir de alguém que você vê todos os dias, mas que de alguma forma acabou de conhecer realmente pela primeira vez? Até amanhã, Sr. Tavares, disse Camila, retomando subitamente o tom profissional, como se precisasse lembrar a si mesma e a ele de suas posições reais. Até amanhã, Camila, respondeu Ricardo, sentindo o peso das convenções sociais, retornando, agora estranhamente desconfortável, como uma roupa que não serve mais adequadamente. E obrigado pela recomendação. O sorvete era excelente. Enquanto observava mãe e filha se afastarem em direção ao ponto de ônibus, Beatriz agarrou sua mão e olhou para cima com uma expressão pensativa que raramente exibia. Papai? Sim, princesa. A Mila sorri diferente quando não está trabalhando. A observação, tão simples e direta, atingiu Ricardo com força inesperada, porque era absolutamente verdadeira. E porque revelava quanto sua filha de 7 anos percebia, mesmo sem compreender completamente as complexidades sociais envolvidas. Sim, ele concordou suavemente. Acho que todos sorrimos diferente quando estamos apenas sendo nós mesmos. Enquanto caminhavam em direção ao carro, onde Paulo, seu motorista, aguardava pacientemente, Ricardo não conseguiu deixar de olhar uma última vez na direção em que Camila e Dona Zulmira haviam partido. Algo havia mudado naquela tarde, além de suas percepções sobre sorvete de pistache. Uma barreira invisível fora ultrapassada, e Ricardo Tavares, o homem que sempre mantivera um controle meticuloso sobre todos os aspectos de sua vida, não tinha certeza de como se sentir a respeito disso. Nas 2 semanas seguintes, a mansão Tavares viveu uma estranha dança de proximidade e distância. Ricardo passava mais tempo em casa, alegando à sua assistente que preferia trabalhar em seu escritório pessoal, onde tinha mais tranquilidade para analisar os relatórios da fusão japonesa. Na realidade, encontrava-se inexplicavelmente consciente da presença de Camila, notando seus horários, suas rotinas, o caminho silencioso que ela percorria pelos cômodos. A própria Camila parecia dividida entre manter a formalidade profissional e responder à nova atenção que recebia. Quando Ricardo entrava em um cômodo onde ela trabalhava, ainda o cumprimentava com o respeitoso "Bom dia, Sr. Tavares." Mas agora havia um contato visual breve, um reconhecimento mútuo que antes não existia. Beatriz, por sua vez, estava radiante. Para ela, o sorvete compartilhado havia sido uma confirmação de algo que sua mente infantil já considerava óbvio, que Camila era especial e que seu pai finalmente começava a perceber isso. Numa terça-feira particularmente chuvosa, Ricardo cancelou suas reuniões externas e passou o dia trabalhando de casa. No meio da tarde, enquanto revisava contratos em seu escritório, ouviu as vozes de Beatriz e Camila vindas da biblioteca adjacente. Movido por uma curiosidade que não quis examinar muito de perto, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Beatriz estava sentada à mesa de estudos, vários livros e cadernos espalhados à sua frente. Camila, ainda usando o uniforme cinza, organizava os livros na estante enquanto respondia pacientemente às perguntas da menina. Mas por que o sapo vira príncipe só quando a princesa beija ele?
Beatriz questionava, claramente mais interessada na conversa do que na lição de matemática aberta à sua frente. É uma metáfora pequena, explicou Camila, sem interromper seu trabalho metódico com os livros. Às vezes, as pessoas parecem uma coisa por fora, mas são completamente diferentes quando você realmente conhece o que está dentro delas. Como um Kinder Ovo? Perguntou Beatriz, fazendo Camila rir. Algo assim, mas com pessoas. Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando amamos alguém de verdade, conseguimos enxergar além da aparência, além do que todo mundo vê. Conseguimos ver a beleza verdadeira que existe dentro. Ricardo encostou-se no batente da porta, absorvendo aquelas palavras. Havia uma sabedoria ali, simples mas profunda, que ressoava com algo dentro dele. Quando foi a última vez que havia olhado para além das aparências de alguém? Quando havia realmente tentado ver além dos títulos, cargos e status social? A mamãe virou um anjo quando morreu? A pergunta súbita de Beatriz fez Ricardo prender a respiração. Raramente sua filha mencionava Patrícia, como se houvesse absorvido silenciosamente a relutância dele em tocar no assunto. Camila parou o que fazia, visivelmente surpresa pela mudança de assunto. Olhou brevemente para a porta, como se pressentisse a presença de Ricardo, antes de voltar sua atenção para Beatriz. "O que você acha?" perguntou gentilmente. Beatriz mordeu o lábio, pensativa. "Eu acho que sim. A Sônia disse que pessoas boas viram anjos, e a mamãe era boa, né? Pelo que todos contam, sua mãe era uma pessoa maravilhosa", respondeu Camila com suavidade. "E tenho certeza que, anjo ou não, ela continua cuidando de você, do jeito dela." "De você também?" perguntou Beatriz, com a lógica peculiar das crianças. Camila sorriu, um sorriso gentil e um pouco triste. "Acho que ela cuida principalmente de quem amava muito, como você e seu pai." Ricardo sentiu um nó na garganta. A menção a Patrícia geralmente o deixava defensivo, irritado até, como se a dor da perda fosse uma fraqueza que precisava esconder. Mas havia algo na forma como Camila falava, sem drama, sem pena excessiva, apenas com respeito genuíno, que tornava a memória mais suportável. "Mila?" A voz de Beatriz baixou para um sussurro audível. "Você acha que a mamãe ficaria brava se eu quisesse você como minha nova mãe?" A pergunta pairou no ar como cristal delicado. Ricardo viu Camila congelar, uma expressão complexa cruzando seu rosto. Surpresa, afeto e um claro constrangimento. "Beatriz", ela começou, escolhendo as palavras com extremo cuidado. "Isso não é algo que você ou eu possamos decidir. É muito mais complicado." "Por quê?" insistiu Beatriz, com a persistência típica de sua idade. "Você não gosta de mim e do papai?" "Claro que gosto, pequena." A voz de Camila estava carregada de emoção contida. "Mas gostar não é suficiente para formar uma família. Há muitas diferenças." "Ah, que diferenças?" Ricardo percebeu que deveria intervir antes que Camila fosse forçada a explicar complexidades sociais para uma criança de 7 anos. Ou pior, antes que ela percebesse que ele estava ouvindo essa conversa extremamente desconfortável. Recuou silenciosamente alguns passos e então avançou novamente, desta vez fazendo questão de que seus passos fossem audíveis. "Beatriz?" chamou, fingindo descobrir apenas naquele momento a presença da filha na biblioteca. "E como está indo a lição?" A menina virou-se, surpresa, enquanto Camila imediatamente voltava a organizar os livros, seu rosto cuidadosamente composto em uma expressão neutra. "Oi, papai. A Mila está me ajudando a entender os problemas de matemática." "Estou apenas organizando a biblioteca, senhor", esclareceu Camila rapidamente, um leve rubor traindo seu desconforto. "A senhorita Beatriz está estudando aqui porque a luz é melhor que no quarto dela." Ricardo assentiu, percebendo o quanto Camila se esforçava para estabelecer distância profissional, provavelmente temendo que ele tivesse ouvido a conversa anterior. "A luz realmente é excelente aqui", concordou, mantendo o tom casual.
Foi por isso que escolhi esta sala para a biblioteca quando reformamos a casa. Um silêncio desconfortável se estabeleceu. Ricardo percebeu que Camila evitava olhar diretamente para ele, concentrando-se intensamente na organização dos livros por altura, uma tarefa que claramente não requeria tanta atenção. Mila, você pode me ajudar com este problema? Pediu Beatriz, aparentemente alheia à tensão entre os adultos. Eu não consigo entender o que é fração. Acho que seu pai pode explicar melhor que eu, respondeu Camila, lançando um olhar rápido para Ricardo. Eu preciso terminar de organizar estes livros e depois ainda tenho que revisar o cardápio da semana com Dona Antônia. Ricardo percebeu a deixa. Ela estava oferecendo uma saída, uma oportunidade para ele assumir seu papel paterno sem constrangimentos. Vamos ver esse problema, princesa, disse, puxando uma cadeira para sentar ao lado da filha. Enquanto explicava cuidadosamente o conceito de frações para Beatriz, Ricardo estava dolorosamente consciente de Camila, movendo-se silenciosamente pelo espaço, sua presença tão palpável quanto o aroma de lavanda que parecia segui-la sutilmente. Quando ela finalmente terminou e dirigiu-se para a porta, ele não pôde evitar erguer os olhos. Camila, ela parou, voltando-se parcialmente. Sim, senhor. Você tem formação em pedagogia, não é? Perguntou, mantendo a voz casual para benefício de Beatriz. Talvez possa recomendar algum material que ajude Beatriz com matemática. Algo mais visual, talvez? Houve um lampejo de surpresa nos olhos de Camila, como se não esperasse que ele se lembrasse desse detalhe sobre sua vida. Claro, senhor. Posso preparar algumas sugestões. Ela hesitou. Na verdade, existem vários métodos lúdicos que facilitam o entendimento de frações para crianças. Jogos e materiais manipuláveis que tornam o conceito mais concreto. Isso seria excelente, respondeu Ricardo, genuinamente interessado. Beatriz sempre aprendeu melhor quando pode ver e tocar os conceitos. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Camila. Tão breve que quase passou despercebido. Prepararei uma lista até amanhã, senhor. Quando ela saiu, Beatriz olhou para o pai com uma expressão estranhamente adulta. A Mila sabe muitas coisas, né, papai? Mais até que a professora Denise da escola. Ela estudou para ser professora, explicou Ricardo, surpreso com o orgulho que sentia ao reconhecer as qualificações de Camila. Tem conhecimentos específicos sobre como ensinar crianças. Então, por que ela limpa nossa casa em vez de ensinar numa escola? A pergunta inocente atingiu Ricardo como um soco no estômago. Como explicar desigualdade econômica, falta de oportunidades e injustiça social para uma criança? Às vezes, Beatriz, as pessoas precisam aceitar trabalhos diferentes do que sonharam para sobreviver. Ele escolheu as palavras cuidadosamente. Nem todos têm as mesmas oportunidades. Beatriz franziu a testa, processando a informação. Isso é triste, papai. A Mila seria uma professora incrível. Sim, concordou Ricardo, sentindo algo se remexer desconfortavelmente em seu peito. Ela seria. Na manhã seguinte, ao entrar em seu escritório, Ricardo encontrou sobre a mesa uma pasta cuidadosamente organizada. Dentro, havia uma lista meticulosamente escrita à mão de jogos, aplicativos educativos e materiais para ensinar matemática de forma lúdica. Cada item vinha acompanhado de uma breve explicação sobre sua utilidade e como aplicá-lo. Na última página, encontrou algo inesperado. Um pequeno conjunto de cartões coloridos feitos à mão, representando frações visuais através de figuras geométricas divididas em partes iguais. Uma nota explicava: fiz estes para ajudar Beatriz a visualizar o conceito. São simples, mas eficazes. Se preferir materiais profissionais, recomendo os itens da lista. Ricardo examinou os cartões, tocado pelo tempo e cuidado investidos em sua criação. Não eram apenas funcionais, eram bonitos, com cores vibrantes e acabamento caprichado. Camila claramente passara horas de seu tempo pessoal preparando-os.
Ele guardou os cartões na gaveta, subitamente desconfortável com a generosidade do gesto. Se Camila estivesse trabalhando como professora, como deveria ser, ganharia para fazer exatamente este tipo de material. Em vez disso, estava limpando sua casa por um salário que, embora generoso para os padrões da categoria, certamente não refletia suas verdadeiras qualificações. Aquela pasta, com sua mistura de profissionalismo e cuidado pessoal, simbolizava perfeitamente a contradição que Camila representava em sua vida. Uma funcionária cumprindo suas obrigações, mas também uma mulher educada e talentosa que, em outras circunstâncias, poderia estar sentada do outro lado da mesa em uma reunião de trabalho. Naquela tarde, enquanto passava pelo corredor, Ricardo ouviu risos vindos do quarto de Beatriz. Aproximando-se silenciosamente, viu sua filha sentada no tapete com Camila, ambas cercadas pelos cartões coloridos de frações. Beatriz manuseava as peças com entusiasmo, combinando-as em diferentes configurações, enquanto Camila explicava os conceitos com a paciência e clareza de uma educadora nata. Viu? Uma metade mais 2/4 são iguais a um inteiro, Beatriz exclamava, maravilhada com a descoberta. Exatamente, Camila sorria, seu rosto iluminado pelo prazer genuíno de ensinar. Você pegou o conceito perfeitamente. Havia algo de tão natural, tão certo naquela cena, que Ricardo sentiu uma onda de emoção inesperada. As palavras da filha ecoaram em sua mente. A Mila seria uma professora incrível. E era verdade. Estava testemunhando o desperdício de um talento genuíno, sacrificado no altar da necessidade econômica. O sistema que o havia beneficiado tão generosamente ao longo da vida estava simultaneamente sufocando o potencial de pessoas como Camila. Pela primeira vez, Ricardo Tavares, que havia navegado com mestria pelas águas do privilégio toda a sua vida, sentia o peso da injustiça não como um conceito abstrato, mas como algo tangível que afetava alguém por quem começava a se importar. 3 meses depois, a mansão Tavares estava irreconhecível. Não por mudanças físicas, as paredes de mármore e as obras de arte originais permaneciam as mesmas, mas pela energia que agora pulsava dentro dela. O que antes era um espaço museológico impecável, havia se transformado em um verdadeiro lar, com risadas ecoando pelos corredores e uma sensação de vida que há muito estava ausente. A mudança tinha um nome, Camila Oliveira. Não mais como empregada, mas como a pessoa que revolucionara a vida de Ricardo Tavares de maneiras que ele jamais imaginou possíveis. Tudo começara naquela noite, semanas atrás, quando Ricardo finalmente tomara coragem para uma conversa que mudaria tudo. "Você está me demitindo?" perguntara Camila, o rosto pálido quando ele a chamara ao escritório após o jantar. "Não", Ricardo sorrira, inexplicavelmente nervoso. "Estou oferecendo uma promoção", de certa forma. Os olhos dela se estreitaram em confusão. "Não entendo, senhor. Descobri uma escola particular em expansão, não muito longe daqui." Ele empurrara uma pasta sobre a mesa. "Eles estão procurando professores para o próximo semestre. Já falei com o diretor, um velho amigo da faculdade. Ele ficou impressionado com seu currículo." Camila olhara para a pasta sem tocá-la, como se fosse uma armadilha. "O senhor quer que eu saia? Quero que você realize seu sonho." As palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu a ambos. "Você é uma educadora nata, Camila. Vi como ensina Beatriz, como a ajuda a crescer. Não deveria estar limpando minha casa. Deveria estar numa sala de aula, transformando vidas." Os olhos dela se encheram de lágrimas não derramadas. "Mas minha família depende do meu salário." "O salário inicial é menor que o que você recebe aqui", admitira Ricardo. "Mas há uma solução." E então ele explicara. Um apartamento de 2/4, próximo à escola, que por acaso fazia parte de uma propriedade recentemente adquirida por sua empresa. Um lugar onde Camila poderia viver com sua mãe, sem o desgaste da longa viagem diária até Itaquera. O aluguel
Um valor simbólico, parte do pacote de benefícios da escola, mentira Ricardo, sabendo que ela jamais aceitaria caridade direta. Por quê? Perguntara Camila finalmente, suas defesas baixando o suficiente para revelar a verdadeira dúvida. Por que está fazendo isso por mim? Ricardo hesitara, sabendo que a resposta completa era complexa demais, carregada demais de emoções que ele mesmo ainda estava aprendendo a nomear. Porque Beatriz estava certa, respondera simplesmente. Você merece mais. Agora, 3 meses depois, Ricardo observava pela janela de seu escritório enquanto Camila chegava, estacionando seu pequeno carro usado, outro benefício do novo emprego, financiado discretamente por ele, na entrada da mansão. Beatriz imediatamente correu para fora para recebê-la, seguida mais lentamente por Dona Zulmira, que agora os visitava regularmente. Sorriu ao ver o abraço entusiasmado de sua filha em Camila. O acordo que haviam feito era simples. Camila vinha jantar 2 vezes por semana para manter o vínculo com Beatriz, para a transição ser menos traumática para ela, justificara Ricardo, embora ambos soubessem que não era apenas pela menina. Camila estava florescendo como professora. Em apenas 3 meses, já era adorada pelos alunos e respeitada pelos colegas. O brilho em seus olhos quando falava sobre a sala de aula era a confirmação de que Ricardo fizera a escolha certa, mesmo que isso significasse vê-la menos, ou talvez especialmente por isso, porque o afastamento físico havia permitido algo impossível enquanto ela era sua funcionária, o desenvolvimento de uma relação entre iguais. Papai, a Mila chegou! Beatriz irrompeu no escritório, interrompendo seus pensamentos. Ela trouxe aquele bolo de fubá que a vovó Zulmira fez. Ricardo sorriu para a filha, impressionado com como ela naturalmente adotara Dona Zulmira como vovó, um título que a senhora aceitara com lágrimas nos olhos semanas atrás. Já estou indo, princesa. Enquanto descia as escadas, Ricardo ajustou a gravata por hábito, mas parou no meio do gesto. Não era uma reunião de negócios. Era apenas um jantar com família. A palavra ainda parecia estranha, aplicada a pessoas que entraram em sua vida de maneiras tão inesperadas. Na sala de jantar, encontrou Camila ajudando Antônia, a cozinheira, a finalizar os pratos. Não como empregada, mas como convidada que se sentia à vontade para colaborar. Vestia um simples vestido azul, nada caro ou sofisticado, mas infinitamente mais revelador de sua personalidade que o antigo uniforme cinza. Trouxe as provas que você pediu para ver, disse Camila quando o notou, apontando para uma pasta sobre o aparador. As redações de Beatriz estão melhorando muito. Beatriz inflou o peito de orgulho. A Mila disse que posso ser escritora se eu quiser. Eu disse que você pode ser o que quiser, com dedicação e estudo, corrigiu Camila gentilmente. Inclusive professora, como você? Perguntou Beatriz com a inocência que frequentemente disfarçava sua astúcia. Inclusive professora. Camila sorriu, trocando um olhar cúmplice com Ricardo. O jantar transcorreu com a descontração que havia se tornado habitual nessas noites. Dona Zulmira contando histórias de sua juventude, Beatriz compartilhando as novidades da escola, Camila relatando casos divertidos de seus alunos. Era um quadro de normalidade familiar, que Ricardo jamais esperara ter novamente após a morte de Patrícia. Depois que Beatriz foi para a cama, acompanhada por Dona Zulmira, que insistira em contar uma história para a netinha, Ricardo e Camila encontraram-se sozinhos no terraço. A noite estava clara, as luzes de São Paulo criando um oceano de estrelas artificiais abaixo deles. Recebi uma proposta interessante hoje, comentou Camila, quebrando o silêncio confortável. O diretor quer que eu desenvolva um programa de reforço para crianças com dificuldade de aprendizado. Isso é maravilhoso, respondeu Ricardo, genuinamente feliz por ela. Você será perfeita para isso. É um projeto importante. Ela hesitou. Mas exigirá mais tempo. Talvez eu não consiga vir 2 vezes por semana como temos feito. Ricardo sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra.
Beatriz entenderá. É seu trabalho, sua vocação. Camila olhou para ele, seus olhos refletindo as luzes da cidade. E você entenderá também? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Nos últimos meses, algo havia crescido entre eles, algo que nenhum dos dois havia nomeado, mas que estava lá, tão real quanto o ar que respiravam. Camila, Ricardo começou, depois parou, buscando as palavras certas. Ele, que negociava bilhões com a confiança de um jogador de pôquer, agora lutava para expressar o que sentia. Você não precisa dizer nada, ela interrompeu suavemente. Sei que é complicado. Nossas vidas, nossos mundos já não são tão diferentes, ele completou. Você é uma educadora respeitada. Eu sou apenas um homem tentando criar minha filha o melhor que posso. Apenas um homem? Camila sorriu. Ricardo Tavares, você nunca será apenas qualquer coisa. O uso de seu primeiro nome, ainda raro apesar da nova dinâmica entre eles, enviou uma onda de calor pelo seu corpo. Sabe o que Beatriz me perguntou outro dia? Continuou Ricardo, dando um passo em sua direção. Ela perguntou por que os adultos complicam tanto as coisas que são óbvias. E o que é óbvio, segundo Beatriz? Perguntou Camila, sem recuar. Que quando duas pessoas se importam uma com a outra, elas deveriam ficar juntas. Simples assim. Camila baixou os olhos, um leve rubor colorindo suas faces. As crianças veem o mundo de forma mais clara que nós. Talvez devêssemos aprender com elas. Ricardo tomou a mão dela entre as suas. Sei que é cedo, sei que tudo aconteceu tão rápido, mas nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, Camila. Ela ergueu o olhar, seus olhos brilhando com emoção contida. Certeza de quê? De que quero que nossos jantares sejam todos os dias, não apenas 2 vezes por semana. De que quero ver você e Beatriz discutindo livros infantis na biblioteca todas as noites. De que quero Dona Zulmira contando suas histórias de Minas na sala de estar. Ele respirou fundo. De que quero uma vida com você. As lágrimas finalmente transbordaram dos olhos de Camila. Ricardo, você sabe o que as pessoas vão dizer, o que vão pensar. Que me importa o que pensem? Ele sorriu. Sabe o que mais Beatriz me disse? Que você sorri diferente quando não está trabalhando. E eu percebi que também sorriu diferente quando estou com você. Um sorriso verdadeiro. Não o que uso para fechar negócio. Camila riu suavemente, apesar das lágrimas. Sua filha é perigosamente observadora e assustadoramente inteligente. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Então, o que me diz? Quer dar uma chance para nós, professora Oliveira? A resposta dela foi um beijo, simples, honesto e tão cheio de promessas quanto o futuro que se abria diante deles. 1 ano depois, o jardim da mansão Tavares estava transformado. Lanternas coloridas pendiam das árvores. Mesas decoradas com flores silvestres espalhavam-se pelo gramado impecável. E uma pequena tenda branca abrigava um altar simples, mas elegante. Não era o tipo de casamento que a alta sociedade paulistana esperaria de Ricardo Tavares. Não havia políticos importantes ou CEOs de multinacionais entre os convidados. Em vez disso, professores da escola onde Camila lecionava, a família dela completa, incluindo todos os sobrinhos, alguns amigos próximos de Ricardo e, claro, Beatriz, radiante em seu vestido de dama de honra. Você está nervoso? Perguntou Lucas, amigo de infância de Ricardo e seu padrinho. Nem um pouco, respondeu Ricardo com sinceridade, ajustando a flor na lapela. Pela primeira vez na vida, estou completamente certo do que estou fazendo. Quando a música começou, todos se viraram para ver Camila caminhando pelo corredor improvisado no gramado, conduzida por seu irmão mais novo. Seu vestido era simples, mas elegante, escolhido com a ajuda de Beatriz, que insistira em participar de cada detalhe do planejamento. Ricardo sentiu o coração acelerar. Não pela pompa ou circunstância, mas pela realização simples e profunda. Esta mulher extraordinária, que entrara em sua vida como empregada e a transformara completamente,
agora caminhava em sua direção para unir suas vidas oficialmente. Ao lado do altar, Beatriz praticamente vibrava de excitação. Para ela, este momento era a concretização de um desejo expresso há mais de um ano, quando respondera com honestidade infantil à pergunta de seu pai. Quando Camila chegou ao altar, Beatriz não conseguiu se conter. "Conseguimos, Mila!" Sussurrou alto o suficiente para que todos os convidados ouvissem, provocando uma onda de risos emocionados. E enquanto o celebrante iniciava a cerimônia, Ricardo refletiu sobre a jornada improvável que os trouxera até ali. Como um momento de honestidade infantil, abrira seus olhos para algo que jamais teria considerado possível. Como as barreiras sociais, que antes pareciam intransponíveis, revelaram-se tão frágeis diante do poder simples do amor verdadeiro. Milionário pediu à filha que escolhesse uma mãe entre socialites, mas ela escolheu a empregada. A manchete imaginária quase o fez sorrir, porque no final não importava mais quem havia sido empregada ou patrão. O que importava era quem eles eram agora, e, sobretudo, quem seriam juntos daqui para frente. Uma família unida não por convenções sociais ou expectativas externas, mas pelo vínculo mais poderoso de todos, o amor que cresceu naturalmente entre eles, contra todas as probabilidades. E quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que selou a união foi aplaudido com mais entusiasmo por Beatriz, que pulava de alegria, segurando a mão de Dona Zulmira. "Viu, vovó?" exclamou a menina. "Eu sabia que a Mila era a escolha certa desde o começo."